Flamengo e Atlético se enfrentam pela partida decisiva das oitavas de final de Copa do Brasil. O rubro-negro, quarta de final de Copa do Brasil. O rubro-negro está em desvantagem diante do Atlético, que pode aproveitar o contexto favorável para neutralizar um grande ponto de desequilíbrio rubro-negro. O Flamengo tem uma fragilidade bastante exposta que pode ser aproveitada por Turco Mohamed, caso ele tenha essa leitura. Vamos falar sobre isso? Então, se inscreve aí, clica no like e compartilha o vídeo enquanto eu rodo as vinhetas. Você sonha em trabalhar com futebol? Quer aprender bastante sobre tática? Para atuar em qualquer área do futebol, a maior necessidade é o conhecimento de tática. Então, a principal porta de entrada para o mundo do futebol é o conhecimento sobre tática. E o Rafa Scout, junto com a comunidade mestres da análise, preparou essa promoção para vocês por somente R$ 47,00. Você pode comprar, adquirir um curso que tem validade vitalícia aí e pode te ensinar muito já sobre análise de desempenho para que você possa desenvolver os seus talentos aí e as suas habilidades como tal. Então aproveita essa promoção clicando no link aqui na descrição do vídeo e já se inscreve nesse curso aí. Você paga só uma vez R$ 47,00, esse curso custava R$ 400,00 e tá numa baita de uma promoção. Aproveita e vai lá que vai valer muito a pena. Então, gente, o Atlético ele pode aproveitar o risco, né, que o Flamengo tem por estar em desvantagem, né? O Flamengo perdeu o primeiro jogo por 2-1 e o Atlético tem ao seu favor um ambiente um pouco favorável. O que tem contra, né? O que tem contra o que tem de dificuldade o Turco Mohamed, né? Bom, o Jair se lesionou no jogo de ida e não deve iniciar, está voltando, não imagino ele iniciando a partida, apesar de já ter entrado no último jogo e está à disposição, mas dificilmente ele vai arriscar logo de saída com um jogador tão fora de ritmo, deve manter, né, o Otávio, que vem fazendo boa dupla com o Alan. O Ademir está voltando da Covid, está voltando, pode jogar. O Keno dificilmente inicia o jogo, também se lesionou no jogo de ida, e muito, muito difícil o Keno iniciar, o que dá a oportunidade do Turco Mohamed aproveitar uma certa fragilidade rubro-negra. Aqui é o time que eu chuto, que eu imagino, né, o Flamengo deve iniciar com Santos, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodinei, Mateuzinho ainda com amidalite, pode de repente entrar nesse jogo, mas eu acredito no Rodinei, e porque o Rodinei ofensivamente entrega uma profundidade para gerar cruzamentos e jogo de linha de fundo sobre o Pedro, apesar do Mateuzinho ser um atleta mais interessante, muito mais interessante, mais equilibrado defensivamente, é um jogo que o time está em desvantagem. Ele deve utilizar o Rodinei até para dar essa profundidade. Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e Arrascaeta no losango de meio de campo que o Flamengo vem utilizando, Gabriel e Pedro na frente. Enquanto o Atlético deve vir com até nem coloquei aqui, né? Mas o Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso, Guilherme Arana, Otávio e Alan. Até aí, certezas. O que eu arrisco aqui, pessoal? Eu arrisco a escalação de Rubens. Não é que eu arrisque, eu acho que faria muito sentido caso o Turco Mohamed queira neutralizar o lado direito do Flamengo. O Flamengo, hoje, com essa formação, é um time extremamente desequilibrado, é um time que ataca majoritariamente pelo lado direito e não tem profundidade pelo lado esquerdo do campo. Então, a gente vê o time fazendo várias jogadas de associação pelo lado direito, Everton Ribeiro se associando com o Rodinei, que dá profundidade, o Arrascaeta caindo por ali, o Gabriel fazendo ultrapassagens, enquanto pelo lado esquerdo o João Gomes, que é um jogador mais recuado, com mais obrigações defensivas e condução. É quem tenta dar um pouco de profundidade, o Felipe Luiz vem por dentro, mas não consegue dar profundidade, o Pedro se movimenta pouco e o Arrascaeta tem dado mais apoio do lado direito, mas pode cair por ali. Então,
para defender bem essa profundidade e essa jogada pelo lado direito que tem sido forte do Flamengo, para dar profundidade ao Pedro e ter lances de linha de fundo para tentar municiar o centroavante do Flamengo, caso o Turco Mohamed pense em colocar o Rubens de início, ele deve conseguir ter sucesso para neutralizar essa jogada ou dificultar bastante essa jogada e obrigar o Flamengo a jogar pelo lado esquerdo do seu ataque, onde o Flamengo tem tido certa dificuldade, dado a falta de profundidade dada pelo Felipe Luiz, o que pode gerar ao Atlético o conforto de colocar um cara mais agressivo ali, porque sabe que o Felipe Luiz não vai, apesar de defender muito bem, não vai atacar tanto as suas costas. Então é muito possível que ele venha de Vargas ou até do Ademir, que já voltou na última partida. É possível que o Ademir entre sabendo que o Felipe Luiz não vai atacar as suas costas. Então o Ademir tem chance de jogar, ou o Vargas. Do lado esquerdo, da mesma forma, pode atuar o próprio Vargas junto com o Ademir. É possível, mas eu penso que seria mais inteligente da parte do Turco Mohamed, mais conservador, seria um homem a mais a defender essa fragilidade que ele tem na própria transição, utilizar o Rubens. Ele iria defender a profundidade do Rodinei, iria ser mais um quando o Flamengo executa essa sobrecarga pelo lado. O encaixe ofensivo, né? O Atlético ofensivamente ataca com 3 homens numa saída de 3, o Otávio à frente desses homens. Quando joga o Jair, é o Alan que faz a frente dessa saída de bola. O Arana deve fazer amplitude pelo lado esquerdo e ele também vai ajudar a segurar o Rodinei, porque ele entrega essa profundidade, o que vai acabar naturalmente segurando o Rodinei. O Vargas ou o Ademir ali dando a amplitude pelo lado direito, com o Nacho Fernandes mais próximo do Hulk, o Nacho podendo trocar de lugar com o Vargas. E o Flamengo marcando alto no pressing, né, que tem sido identificado que era uma marca também do antigo trabalho anterior do Flamengo. Então, o Pedro deve abrir para marcar o Mariano, a maioria das vezes, o Gabriel para marcar o Júnior Alonso, lembrando que eles precisam, para ser eficiente essa marcação, eles precisam marcar a parte externa para que os jogadores não saiam por fora. O meio de campo curto do Flamengo só tem o Thiago Maia, o Everton Ribeiro e o João Gomes. Então, esse meio de campo curto precisa ter a sua amplitude defendida, porque ele não consegue ter amplitude, acaba sendo presa fácil quando a bola sai por dentro. Então, quem deve colar no Otávio, caso não seja o próprio Thiago Maia avançando, deve ser o João Gomes, que é quem tem mais pulmão entre os 3 homens de meio de campo, é o cara mais veloz, mais combativo. E o Alan deve ser marcado pelo Maia, o Rubens ou quem for esse jogador que aparecer por aqui, pode ser o Nacho, caso ele decida entrar com o Sacha ou com o Vargas e o Ademir juntos, mas eu imagino que o Rubens seria inteligente da parte do Turco Mohamed. E o Flamengo defenderia dessa forma, né? Sempre pensando, sempre visando que os atacantes marquem os passes por fora e obriguem o Atlético a jogar por dentro. E aí, com essa bola coberta, os laterais do Flamengo saltam a pressão e sobem a linha, marcando esses jogadores de amplitude do Atlético. Aqui, já num bloco mais baixo, o João Gomes, os volantes laterais, né, os volantes mais abertos do Flamengo, que ficam à frente do Thiago Maia, costumam marcar a amplitude dos seus lances. Então, o João Gomes deve abrir para marcar o Vargas ali pelo lado direito do ataque do Atlético. O Everton Ribeiro deve dobrar para marcar o Arana em caso de bloco baixo, enquanto o Arrascaeta deve recompor por dentro, né, que é como tem acontecido esse encaixe, quando o Flamengo consegue marcar em 2 linhas de 4, o que até aconteceu contra o Corinthians, pois os garotos acabaram executando bem essas recomposições, mas que não tem acontecido tanto com o time de cima, porque Arrascaeta, Gabriel e Pedro têm deixado a desejar nessa recomposição. Eu falo sobre isso no vídeo após o 7-1, você pode clicar aí no link e assistir. Aqui lembrando a matriz do jogo, né, de cada um, o Atlético ele é um time que joga muito longo, né? 52% das bolas longas do Atlético se originam da
primeira zona do campo, né? Então é um time que faz muita transição direta e deve aproveitar esse meio de campo curto do Flamengo para tentar essas inversões rápidas e colocar o Flamengo em apuros, o Flamengo que deve iniciar o jogo marcando alto, o Atlético que não deve marcar alto no início da partida. Aqui evidenciando, né, a saída com 3 homens, com um homem à frente, e esse meio de campo com um volante e os 4 homens, né, sendo o Arana um deles e o outro um ponta. Aqui um exemplo da marcação como não deve acontecer, como eu imagino que não aconteça, 2 linhas de 4, e aí um lateral precisa saltar a pressão, né? O Arana precisa saltar a pressão para tentar evitar a superioridade numérica do adversário pela direita, deixando a defesa só com 3 homens. Eu imagino que caso ele entre com o Rubens, ele possa evitar esse tipo de movimento e esse tipo de exposição para a defesa do Atlético, que acaba ficando exposto a receber os facões que o Gabriel executa muito bem e o próprio Pedro também. Aqui um outro exemplo da defesa que acaba ficando com 3 homens por conta dos saltos de pressão dos seus laterais e zagueiros, que devem ser evitados nessa partida, que o Atlético deve jogar de forma mais conservadora. Ofensivamente, deve deixar o Flamengo sair com mais tranquilidade para tentar não se desorganizar em bloco médio e manter as suas 2 linhas de 4 intactas. Então vai ser muito frequente a gente ver jogadores do Flamengo saindo com certa tranquilidade ali, especialmente no início do jogo, para tentar deixar o time rubro-negro com menos espaço na sua zona mais próxima à área do Atlético. E aqui, uma dinâmica que pode acontecer caso o Rubens entre, é ele conseguir ajudar o Arana defendendo esse corredor lateral que o Flamengo deve sobrecarregar com Rodinei, Everton Ribeiro, Gabriel e o Arrascaeta balançando por ali. Então é isso, pessoal. Eu imagino que o Atlético, que o Turco Mohamed ele tem armas para neutralizar esse desequilíbrio ofensivo do Flamengo. Cabe ao Dorival tentar evitar tal desequilíbrio. E para evitar tal desequilíbrio, ele tem algumas possibilidades. E nós vamos falar sobre elas no próximo vídeo de amanhã, que é o dia do jogo. Você quer acompanhar esse jogo escutando os meus comentários durante a transmissão, esse e todos os jogos do Flamengo? Pois é, torne-se membro do canal clicando aí no link na descrição do vídeo, e aí você paga R$5 por mês, fomenta o meu trabalho e também tem o benefício de participar de um canal de Telegram, onde eu faço a transmissão dos jogos em áudio. Tem vontade de fazer parte desse time? Ser amigo do 9? Então clica aí na descrição do vídeo. É isso, galera. Se inscrevam, curtam, compartilhem e eu fui.